Peguei certinho, vamos ver se eu consigo acertar. Vamos ver se isso não vai me atrapalhar. Minha garganta está. Vai subindo devagar, vai voando de mansinho, como voo da gaivota, vai seguindo o seu caminho. O crente chora, ao ouvir a voz divina, na mensagem que é pregada, como água cristalina. E o poder de Deus invade, e Deus invade a igreja e os obreiros, até as crianças choram diante do Deus verdadeiro. E o inferno fecha as portas, e os demônios vão fugindo. É fogo santo, é labareda, é o poder de Deus caindo. Se você quiser sentir a mão de Deus te abençoando, olha para o lado e veja teu irmão se alegrando. Os ânguas estranhas, sinal de grande avivamento. Seja batizado agora, já chegou o seu momento. E o poder de Deus invade, a igreja e os obreiros, até as crianças choram diante do Deus verdadeiro. E o inferno fecha as portas, e os demônios vão fugindo. É fogo santo, é labareda, é o poder de Deus caindo. Agradecendo a oportunidade, né? Recebe e agoniza a Rosa com palma para Jesus. Amém, Jesus. Dá uma linda de palmas para Jesus, que só ele é digno de toda a honra e toda a glória. Meu Deus, eu vou passar a oportunidade para a irmã missionária. Eu vou dar a oportunidade para a irmã Marlene, em nome de Jesus, fazer o querer do seu coração. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus, Jesus. Obrigado, meu Deus. Os irmãos aceitam a santa paz do Senhor. Amém? Amém, igreja? Amém. Espírito, alma e corpo, oferta-te, Senhor, como nossa verdadeira
Então aqui eu vou agradecer a minha oportunidade, e a minha participação, e eu vou passar o pregador da noite em nome de Jesus, ministro Carlos. A igreja sempre com a paz do Senhor, vamos falar de casa. Amém, irmãos? Aceite a paz do Senhor Jesus? Amém. Louvado seja Deus. Meu ministro Oscar, tudo bem? Louvado seja Deus, né? Até aqui nos ajudou? Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Vamos tentar o Palmeiras, mas eu preciso da ajuda dos irmãos. Amém. Eu gosto apenas do hino, mas eu não sei. Tá certo? Em nome de Jesus. Cadê as meninas para tocar, né? Como faz falta? Oi? Eu não sei se tem na água, mas eu sei que é assim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu quero ver a mocidade com felicidade louvar meu Senhor. Eu quero ver as crianças cheias de esperanças e esplendor. Eu quero ver os crentes felizes, contentes, dizendo assim: eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Aí, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu quero ver o pastor falar de amor com sinceridade. Eu quero ver o diácono no momento exato falar a verdade. Eu quero ver os presbíteros num só espírito dizendo assim: eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí assim, já que nós vamos falar de amor, né? Então nós vamos ler a mensagem de João 6:47. Tá certo? Em nome de Jesus. Livro de João 6:47. É o hino é a mensagem da ceia, né? Louvado seja Deus. Qual que é o capítulo? 6, é João 47. 6. É a mensagem da ceia. 6:47. Tá bom. 6:47. Todos acharam? Amém. Vai ser
Vamos todo mundo nós ler para que nós possamos entender em nome de Jesus. A Bíblia eu costumo dizer assim, Jesus ele veio, ele falou com os discípulos, e os discípulos escreviam, não era assim? Tudo que eles ouviam da parte de Jesus, eles escreviam no rolo, que era chamado pergaminho, tá certo? Passou-se os anos, né? Veio a tecnologia, porque naquele tempo também foi criando tecnologia, né? Veio andando, e as coisas não vão parar por aqui, tá certo? Então, o que acontece? Quando a tecnologia chegou para eles, foi-se criado um livro, né? Foi-se criado um livro, e esse livro é chamado pelo israelense de Ancorão, né? Ancorão. Tem um nome, uns outros nomes, que não há necessidade de estar dizendo, tá bom? Mas, aqui no Brasil, nós conhecemos como a palavra sagrada de Deus, a Bíblia Sagrada. Tá certo? E tudo que Jesus, ele vinha dizer para nós, porque não precisa de nós quebrar a cabeça muito ou fazer muito estudo, tá certo? Porque já de Gênesis até livro de Mateus, a gente vê que Jesus ele fala de gerações e gerações, né? Essa palavra é para guardar e para ser lida de gerações e gerações. Então, eu não vou citar livro, tá bom? Mas vamos falar uma palavrinha lá de Êxodo, tá bom? Que já fala dos mandamentos, já fala que era na época para santificar o sábado, né? E ele diz: isso é mandamento para os filhos dos teus filhos, filhos dos teus filhos, e netos, bisnetos, e assim por diante, até os dias de hoje, de geração em geração. Então a palavra de Deus ela não tem validade, tá certo? Em nome de Jesus. Quando nós pegamos a Bíblia hoje, em nome de Jesus, Jesus, ele é esse papel aqui para nós hoje. É esse livro aqui. Ele diz o que para Jeremias? Ele diz assim, para Isaías: come as palavras desta lei, porque tu vai ter que falar o que você leu aqui, né? O que nós leu, o que nós vamos mudar. Tá certo? E hoje nas igrejas a gente vê muita dificuldade. Às vezes o ministério, porque o que é o ministério, o que é a igreja? É união. É união. É nós unirmos e lutar pelo nosso ministério. Eu não quero saber do ministério da Assembleia, não quero saber de lá. Eu amo todos eles e sei que eles estão lutando e fazendo o impossível para entrar na portinha que eu e você quer entrar. Não é verdade? Mas a gente percebe que tem igrejas que têm mais movimento do que a nossa. Por quê? Porque os irmãos se disponibilizam mais. Tá certo? Então eu quero começar assim. Quando Jesus, ele diz no livro de Mateus, para que nós não andeis ansiosos, o que nós temos que comer ou vestir, é porque Deus ele é Pai, está todo lugar de Pai. Porque quem se preocupa com família é o pai e mãe. Tá certo? E família é projeto de Deus. Tá certo? Quando Deus ele diz isso, ele está falando para nós. É um conselho como se fosse pai e mãe. Eu vou pegar como exemplo aqui a Rosa e a Vitória, tá certo? Que são os filhos e mãe, né? É isso? Pronto. Quantas vezes que a Rosa falou para a Vitória, né? Ou aconselhou ela: não faça isso. Não, a mãe não quer. Não vai por lá, não sai tal hora. Sempre a base de conselho. E hoje, não sei quantos anos a Vitória tem, mas ela já está uma mulher grande, né? É uma jovem, né? Adolescente, né? E está grandona. Por quê? Por causa dos conselhos. Tá certo?
Mas se ela fosse aquela menina abestada que não desse conselho, ouvido ao conselho de mãe, né? A Bíblia compara nós como doidos. Quando nós não acatamos conselho diante da Bíblia, nós somos doidos. E é por isso que Jesus ele já proíbe nós chamar qualquer um de doido. Porque Deus ele sabe o que é doido. Ele diz assim, ó, aquele que chamar o teu irmão de doido é réu do inferno. Tá certo? Eu estava falando para a dona Santa a respeito do filho, já que estou falando de Vitória, que quando Deus ele fala assim para o filho, honra pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessas de vida, para que se prolongue seus dias na terra, tá certo? Honrar pai e mãe. Aqui no nosso meio é possível, não estou dizendo que tem, tá certo? Mas é possível ter pessoas que não gostam de cachorro. Há pessoas que gostam do gato, mas não gostam de cachorro. Tem pessoas que gostam de cachorro, mas não gostam do gato. Tá certo? Você sabia que Deus ele paga para nós cuidarmos dos animais? Ele paga. Ele diz na sua palavra assim, ó, cuide dos seus animais para que te prolongue os teus dias na terra e viva muitos anos. Tá certo? Então, depois eu fui lá no grupo, capítulo e versículo que está escrito isso aí, tá certo? Para vocês verem, em nome de Jesus. Deus ele paga, eu e você. Agora, o contrário disso é quando nós maltratamos os animais. Você está entendendo, irmão Félix? Quando nós atende o animal, acolhe o animal, Deus ele fala assim, ó, eu vou abençoar a vida do meu filho Félix, do meu servo, porque ele está cuidando da minha palavra que eu estou dizendo para ele, cuidar dos animais. Tá certo? E o contrário disso é que nós vamos viver na perrengue. Tá certo? Quando nós maltratamos o animal, tem coisas que nós fazemos aqui na terra em que você não colhe a consequência. Tá certo? Talvez você está achando essa palavra aqui. Não, da onde o ministro tirou essa palavra? Eu nunca vi essa palavra. Pronto, já até começa com uma infração gravíssima. Eu nunca vi essa palavra, é porque você não está lendo a Bíblia. Tá certo? Então nós temos que examinar o que a Escritura tem, porque ela tem coisas que, se nós for falar aqui, se eu chamar um de vocês aqui para falar alguma coisa de vocês vão falar, nossa, que falta de respeito. Mas se vocês pegar o livro de Levítico para ler, lá você vai ver assim em vista da carne. Tá certo? E eu, já que eu estou lá, certa vez, Moisés, ele cobra a Deus, que ele manda todo mundo ficar nas suas tendas, né? Porque Deus iria orientar Moisés o que havia de fazer para ele ir atrás do povo no Egito, tá certo? E aí o que acontece? Um dos rapazes que estava lá, ele se masturba, tá certo? E aí Moisés vai cobrar Deus sem Deus dever. E aí Deus envia um anjo e ele pega e fala assim, ó, vai na tenda de Arão e tira o fulano de lá que está imundo diante do meu povo. Por isso não dei a resposta. Então, quando Deus ele coloca isso na palavra dele, é porque para entrar no céu é como se fosse para entrar na sua casa. Eu não posso entrar na casa do ministro Félix e falar para ele, ó, ministro, eu não gostei dessa mesa aqui, eu vou botar lá no canto lá. Você me deixaria fazer isso? A casa deles são regra deles. Sua casa são suas regras. E diante de Deus, a regra é de Deus. Não é da nossa casa. Não é proibido eu dizer que eu vou entrar no céu, não é proibido eu dizer que sou salvo. Mas naquele dia eu vou ter grande decepção. Por quê?
Porque eu sei que eu tenho que fazer as coisas certas, mas eu não quero fazer. Tá certo? E aqui nesse livro de João, nós lemos todos os meses. Todos os meses nós lemos. Tá certo? Que Jesus, ele é o quê? O pão da vida. Então bora lá? 6,47 diz assim: em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. E se nós estamos aqui é porque nós cremos, tá certo? Isso já é um processo. A primeira parte do processo nós já fizemos. Nós saímos de nossas casas, de nossos lares, estamos aqui. E eu creio que você não está aqui em nome de Jesus por um título. Eu não creio que você veio para mim, o ministro Carlos, o irmão Félix. Não creio que você veio aqui apenas para você passar o tempo, tá bom? E sair do problema, porque quando nós lidamos com família é problema, mas nós temos que saber ministrar, porque tem coisas, irmão Félix, que Deus não vai resolver para nós temos que aprender a administrar, porque Deus não criou robô, Ele criou seres humanos, capazes de pensar em solução e lutar pelos seus objetivos, tá certo? Então, diz assim: tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Tá certo? Por quê? Porque eles comeram sem entendimento. Era para eles só matar a fome, né? Não era para eles guardar. Tá certo? Que é o contrário desse pão da vida. Quando se fala que ele é o pão da vida, ele está dizendo assim, ó: igreja, eu sou o alimento que vai manter vocês vivos. Certo? Aí, o que acontece? Ele está dizendo, não é a nossa vida física. Olha, não é a nossa vida física. Ele está dizendo uma vida unida no ministério e trabalhando em um só propósito. Tá certo? É uma só fé, uma só crença e um só objetivo: a salvação da nossa alma. E Ele deu essa ordem para mim e para você. Tá certo? Se você de mim se alimentar, você está comendo o pão da vida eterna. Glória a Deus. Porque esse mês mesmo foi um desfalque, né, irmão? Eu não sei se o senhor recebe lá no site da igreja lá, mas morreu, Deus levou, acho que umas 4 pessoas, né? 3, né? Você está entendendo? Então, essas pessoas não tomavam o corpo e o sangue? Sim. Se não fosse para eles morrer, eles não tinham morrido, Deus não chamava eles, tá certo? Então, nunca leva para você assim, ó: não, Deus está prometendo vida para mim aqui. Não, a vida aqui, a sua já está contada, a minha, a sua está contada. Porra, está selado, tá certo? Agora, quando chegar esse dia de abrir esse selo e falar assim, ó: senha 400 e tantos, se for a minha, não adianta, eu vou estar aqui. Você viu o irmão José? Quem conheceu o irmão José? Eu conheci ele, mas eu não estava presente no dia, que era o português. Ele orando o Salmo 23, Deus levou ele. Tá certo? Então, quando Deus ele diz aqui, ele está dizendo da vida espiritual. Tá certo? Porque a preocupação com Deus é que você vive numa vida terrena, em uma terra pecaminosa, cheia de pessoas de duras cerdas e de coração duro, pessoas que diz que servem a Ele, mas na verdade luta pelos seus objetivos, com a única intuição de vir à casa de Deus apenas para buscar bênçãos do Senhor. E todo mês eu estou tomando o corpo e o sangue de Cristo, mas eu não estou entendendo a palavra. Por quê?
Porque falta de você se lançar no estudo da palavra de Deus. E não adianta que eu vou dizer já antecipadamente para você, eu não posso ser seu professor, porque o meu professor é o Espírito de Deus. O meu professor não é o missionário Josias, não é o missionário Genivaldo, não é ninguém. O meu professor é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele quer ensinar a cada um de nós a nossa obrigação. Nós vamos ver isso mais lá embaixo. Tá certo? Em nome de Jesus. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná e morreram. Mas vai ser diferente com vocês, né? Mas para isso tem que ouvir. Tá certo? 50. Aqui, porém, está o pão que desce do céu, do qual se o homem comer não morre. Ele está dizendo da nossa vida espiritual. Glória a Deus. Tá certo? Eu vou tentar explicar para você aqui o que é. E você, como você vê isso aqui. Quando ele está dizendo que se nós alimentar desse pão não morre, alguém aqui já tentou ficar sem a ceia? Alguém aí? Eu já. Você já ficou sem a ceia e ficou aquilo marteletando a cabeça? Louvado seja Deus. Você está entendendo? Aí, para nós que não perdemos a ceia, Deus ele trabalha diferente. Por quê? Ele fica assim na nossa cabeça. Quem? O Espírito de Deus. Porque ele não quer que nós morramos. Ele fica assim, ó. Tal dia é o dia da ceia. Tá certo? E quando você vê o dia da ceia e que você não toma, a Bíblia diz assim que quem não come o pão e não bebe o sangue não tem vida. É o mês que você está sem vida. Se você ficar sem rapaz e esperando alguém trazer, ninguém traz. Você vai Você está entendendo? Eu acredito que de alguma forma vocês já vivenciaram isso. Tá certo? Eu estou dando uma experiência para vocês que vocês vivenciaram. Não estou criando história. Tá certo? Estou mostrando para vocês com o objetivo de dizer para vocês que a palavra é viva. Ela é viva. A palavra é viva. A Bíblia em si não. Não, isso aqui se botar fogo, vai pegar fogo. Tá certo? E é por isso que Deus ele precisa de cada um de nós, para poder estar pronunciando a palavra e a obra dele. Tá certo? Então bora lá. Isso. Aqui porém está o pão que desce do céu, do qual se não comer não morre. Ó, novamente ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Glória a Deus. Qual versículo que é? 51. Então preste atenção. Esse pedacinho aqui que Deus ele pega todo mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, ao qual se alguém comer deste pão viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Nós estamos vivendo aonde? No mundo. Tá certo? E o que Deus ele quer dizer com isso aqui? Quem já teve o prazer de criar uma galinha? E de ela ter filhinhos, pitinhos e pitinhas, né? Não sei como é que fala, pitinhas, galinhas, sei lá. Tá certo? Quem já teve esse privilégio? O que a galinha faz? Ela coloca os ovos debaixo ela senta em cima do ovo, cuida do ovo e não abandona.
Às vezes para você é fácil você ouvir dizer assim, mas o duro é para a galinha. Está cuidando dele que ela tem que gesticular, ela tem que estimular os seus nervos ali, ó, e ficar com as asas abertas dia e noite cobrindo aqueles planos. Quando ele está no ovo, ela está deitadinha em cima. E depois que eles vão crescendo, e ela vai levantando também. Que é desconfortável. Você percebe o desconforto da galinha? Não dorme direito, Não dorme. E vão crescendo, e ela vai se levantando, ficando mais nas pernas. Pois é, você está entendendo? E acompanhando sempre o calor dela. Quando Deus ele fala para nós, feliz é aquele que lê a palavra deste livro e guarda em seu coração. E na minha lei medita de dia e de noite. O que é meditar? Não é ler. É meditar. Não é você ler. Quando você lê, você não entende. Você vai entendendo através de alguma coisa que vai acontecendo. E você vai juntando aquilo e você vai jogando em cima da palavra. E vivendo com o exemplo do mundo aqui. Aí, às vezes, nós lemos, quantas vezes que a gente lê isso aqui não entende. Porque se você pegar a galinha aqui assim, ó, você vai ver que a galinha, na sua cabeça, a galinha é fácil. É fácil. A galinha vai sentar aqui em cima do ovo aqui, ó. Você já sentou em cima de uma pedra, já teve uma pedra no seu ataque, como machuca. Você já deitou com o colchão, com a mola furada e machucando. Eu sou do tempo do colchão de capim. Tem capim depois de de mola. Sim. O senhor lembra do colchão de capim, que quando eles furavam aqui assim, você deitava e ficava furando suas costas? É a vida da galinha, irmãos. Quando se fala em analogia, para você analisar a palavra, entendeu? É você procurar aprender sem ninguém, porque você tem o Espírito de Deus. Irmão, não fala muito estranho, mas vê quantas vezes você vem na igreja aqui. Entendeu? Você fala muito estranha ou você não fala, o Espírito Santo de Deus está no seu coração. É por isso que em João 14 Deus fala assim, ó, não turbe o vosso coração. Por quê? Porque ele diz assim, ó, lá no livro de Mateus, ele está dizendo assim no Mateus 6, ele está falando assim, ó, há muitos que guardam a minha palavra, que procuram semear. Ele semeia, mas as coisas do mundo que estão no coração dele estão se focando no Espírito de Deus. Então, ele não vai, você não vai ter entendimento. Por quê? Porque você está dividido. Tá certo? Se você não tiver envolvimento com a palavra de Deus, a entrega total da sua vida, você nunca vai ter entendimento, vai morrer na igreja e não vai morrer salvo. Você está entendendo? Quando Deus ele fala de Gênesis a Mateus, 859 vezes ele cita a palavra no seu coração. Porque tudo que procede do homem na nossa vida vem do coração. Se você colocar no coração, você fala assim, não. Quantas vezes você mesmo fala assim, ó, para o seu esposo, ou para seu filho, ou para alguém, você fala, eu coloquei no coração, eu quero vender essa casa aqui, ou eu quero reformar. Não, eu coloquei no coração que eu vou comprar esse guarda-roupa esse ano. E aí você vai e executa. Por quê? Porque está no seu coração. O coração está impregnou ali e vai resolver. Você está entendendo, meu filho? Você está entendendo? Então, quando Deus ele fala, não turbe o seu coração, é para quê? É porque o Espírito Santo de Deus, ele está olhando assim, ele está pensando, é a casa do Espírito de Deus, nosso coração é a casa do Espírito Santo. Então, ele está andando para lá e para cá, assim, ó. Ele está falando assim, eu preciso, nesse campo aqui, ela já ouviu essa palavra na igreja, mas não entendeu, não arrumou lugar, eu preciso trabalhar em outro campo, e ele está andando para lá e para cá. Mas quando nós estamos muito divididos, e que nós demonstramos para Deus que nós não temos interesse da palavra dele, de brigar pelas coisas dele, aí o Espírito Santo de Deus ele fala assim, puxa, ela colocou mais uma coisa aqui, e vai encostando na parede assim até ele ficar exprimido. Ele fica exprimido, ele não tem como trabalhar no seu coração. Eu queria só falar uma coisa. Fala. Deus
fosse um salãozinho para que nós não pagasse aluguel, sabe? E a palavra de Deus pregada. Então, é o propósito que a pessoa tem, entendeu? Então, Deus, com o propósito que Ele colocou, eu cheguei aqui e diziam muitos: isso aqui não vai dar nada, isso aqui não vai levantar. Eu digo: vai. Outro chegou ali proclamando lá, não sei que diabo estava falando no ouvido dele e falou assim: essa igreja vão derrubar. Eu digo: a igreja está aqui, eu estou aqui, trabalhando na igreja, trabalhando na obra de Deus. A igreja é de Deus, ela tem um dono. Se Ele quiser que derrube, sim. Agora, se Ele não quiser, pode vir máquina e ficar um montão de ferro velho na frente, mas não vai tocar num tijolo dessa obra. Pronto, e aí foi o meu propósito. É o propósito do coração. É o propósito. Esse é o coração que manda assim. Tá certo, irmãos? Em nome de Jesus. Por que às vezes nós temos que fazer campanha? Porque quando Deus Ele usa, se eu não tiver entendimento aqui, é possível ir nesse atual, não é possível ir lá na matriz e enviar a mensagem. Você tem que fazer uma campanha, entendeu? Por que Deus pede a campanha? Porque Ele está vendo a igreja descrente. Eu vou na igreja todo domingo, eu vou lá no sábado, eu vou na segunda, mas eu não estou sentindo a resposta de Deus. Então, quando se faz a campanha, é porque a campanha, você tem que ter a campanha específica, com aquele nome. Ou vai, São Amaro agora vai abrir uma campanha da prosperidade. O que é prosperidade? Essa palavra abrange prosperidade, você entende o quê? Às vezes a pessoa pensa só no dinheiro. Tá certo? Mas ela pode prosperar tanto sua vida financeira, como pode prosperar a sua saúde. Ela pode prosperar a união de sua família. Entendeu? Então a nossa mente ela não pode ser limitada. E isso aí, Deus não vai resolver para você não. Nós não se ocupa, não vem dar um papelzinho nada. Minha casa, minha vida, vai. Isso. Vamos falar dela, tá certo? Para você entender. E não que eu sou contra os benefícios do governo que eu vivo bem. Tá certo? Então aqui, ó. Minha casa, minha vida. Olha, agora, depois que foi criado, depois de uns anos, que era gratuito, mas agora você tem que pagar. E é muito tempo. Agora você tem que pagar. É R$250. Aí você vê nos Face lá, nos Facebook, você vê que, não, por apenas R$80 você está me dando? Esses apartamentos que faz aí, com 250, 500, 480, mora no Socorro, com 480 de entrada, entendeu? Aí você pega, você vai lá. Você vai por quê? Porque você só vê o valor. Só vê valor. Viu? Se você não estudar e não se jogar, quando você assina esse contrato aqui, Minha Casa Minha Vida, como que funciona isso? Funciona assim. Eu sou empreiteira. Eu comprei aquele terreno por alguns milhões, porque não é R$1.000, é alguns milhões. Eu vou investir mais alguns milhões em máquinas para escavar. Depois eu vou investir mais alguns milhões, porque eu tenho que pagar funcionários meus, eu tenho que pagar para perfurar, para medir. Eu preciso de engenheiro, arquiteto, eu preciso de ajudante, pedreiro, marceneiro, carpinteiro. Então isso aí vai correr por conta da minha coisa, tá certo? Prefeitura não vai me dar isso. Entenda o que eu estou dizendo para você não cair de golpe amanhã depois. Aí eu coloco aqui a placa, eu faço o banho. Dê 500 e mora aqui na Avenida Santo Amaro. Apenas 500, Minha Casa Minha Vida. Tá certo? Vocês já leram isso. Aí você vai lá e dá seus 500 e paga apenas 350 mensal. Pronto. Como é que é levantado esses prédios? Você vai lá, assina o seu contrato,
O que você não entende e que você não sabe que ali tem cláusulas. Cláusulas. A letra pequenininha, você não entender, ou tem mais de 100 cláusulas ali que é para você olhar e desanimar. Fala, vou ler isso não, eu quero a minha casa. Eu quero assim que o ser humano é. Eu quero sair do aluguel, eu quero sair da favela. Eu quero a minha casa. Graças a Deus já me dei entrada lá. Sabe para quem você está pagando? Você está devolvendo o dinheiro do patrão, meu dinheiro. Você está devolvendo o meu dinheiro que eu investi em escavação, eu comprei terreno, eu tive que pagar maquinário, eu tive que pagar taxa, eu tive que pagar o ambiental para poder tirar algumas árvores. Tá certo? Pronto. Ali, 3 anos, 4 anos ali, já vai estar ali uns 3, 4 predinhos, tá certo? Uns 3, 4 pavimentos. Aí pronto, quando terminar aquilo lá, você vai ter que ir para o banco, porque a financeira te aprovou. A empresa, a minha empresa, eu te aprovei, afinal de contas eu preciso tirar o dinheiro que eu gastei, tá certo? Aí quando chega no banco lá, você já me deu ali, vamos dizer na faixa aí uns 50, 60 mil reais. Cada um que fez esse contrato, tá certo? Aí esse contrato, ele vai chegar lá no banco lá, as cláusulas que você não leu, que teve preguiça de ler, ou que você focou, eu já dei a entrada, a casa é minha, o apartamento é meu, Deus vai me ajudar. O que você não sabia é o que você não leu. Aquelas casozinhas lá. As letrinhas. Você está entendendo? E você não teve o interesse de sequer consultar um advogado para saber o que isso quer dizer. Você está entendendo? Aí quando você venceu, eles levantaram, agora eles falam assim, ó, vou pegar um exemplo aqui do irmão Félix. Senhor Félix, olha, a parte nossa aqui, ela está entregando para o senhor, tá bom? Foi uma maravilha, o senhor aderiu aqui à nossa obra, uma maravilha, foi um sucesso, tá bom? E agora a sua parte, daqui para frente é com o banco. Pronto. Aí você vai lá no banco, o banco te reprova, porque seu score está baixo. Às vezes você tem uma restrição do nome. Isso, é. Aí você vai querer receber de volta o seu dinheiro. Perdeu. Você pagou, né? Você entendeu? Você perdeu. E assim muitos crentes na palavra de Deus vêm da sua casa para cá, ouve a palavra, mas você não está prestando atenção na palavra de Deus do dia a dia que você está ouvindo. Ou às vezes está sendo pouco, irmão Félix, está sendo pouco. Eu só vou na igreja no domingo, está sendo pouco. Eu não estou tendo entendimento da palavra, eu não estou ouvindo Deus falar comigo, está sendo pouco. A Vitória estuda? Não, né? Mas tem na casa da pessoa, tem. Vocês já estudaram. Vai lá para a sala de aula, mas vai quando você quer. Vai lá, falta 2 dias, falta depois 3 dias, para chegar lá no fim para ver se você aprendeu alguma coisa. Tá certo? Então, em tudo, na sua vida espiritual, na sua vida material, vai ter que haver a mistura. E para isso você vai ter que ter renúncia. Eu quero aprender, irmão Félix. Eu quero estudar. Então eu vou renunciar o quê? Eu vou renunciar ao meu descanso, porque eu trabalho. Mas eu quero terminar meu estudo. Eu vou renunciar lá. O Evangelho é a mesma coisa. Você tem que abrir mão do seu conforto. Você não pode criar uma zona de conforto e viver só nela. Tá certo? Eu estou dizendo para você que Deus tem princípios para nós entrar no céu. Eu e você, nós já se batizou, que foi a entrada aí de R$500 que nós deu aí para o prédio. Tá certo? Mas a Bíblia está aqui, que são as cláusulas. Tá certo? O irmão lá falou que todo que é batizado e que clama o Senhor é salvo. Eu não vou ficar falando de Deus para ninguém. Dia de culto, está chovendo. Não vou hoje não. Está muito frio.
Ah, não, Deus tem misericórdia de mim. Não, tá certo? É assim, não é? São coisas de ser humano. E eu estou ensinando para você que se não houver a renúncia do nosso conforto, nós nunca vai aprender. O que você não pode falar é o dia que eu precisar de você aqui, ó. O dia que eu precisar de você aqui, irmã Nenê, você vai pregar. Meu Deus, eu não sei pregar não, mas isso não é dom para mim não. Como que não é dom se Deus já deu para você? Lá no livro de Marcos, lá ele diz assim, ó, ide a todo mundo e prega. A Bíblia é só para nós? É só para mim e para você, irmão? Você já não leu isso? Você é o meu irmão não li, mas você já ouviu. E Deus não trabalha com robô. Tá certo? Aí você fala para mim assim, não, Deus não quiser, eu não tenho dom de pregar não, cada um tem seu dom. Mas Deus já colocou o dom em você, porque você não tomou posse. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você não vai querer olhar, eu não vou nem dizer de mim, porque eu não sei pregar, tá certo? Está cheio de pastores renomados aí. Eu conheço pelo menos uns 250. Tá certo? Vamos começar pelo missionário Josias. Por que você acha que Deus deu um ministério tão grande para ele? Em vários estados tem igreja, Sinos de Belém e São das Primícias. Para muitos acham que o ministério está errado, para muitos acham que o ministério tem defeito. Mas como que Deus deixa crescer, em nome de Jesus, um ministério que está dando prejuízo, escandalizando a palavra dele? Você está entendendo? Então, aprenda a dar um tapa na cara de Satanás. Tá certo? Em nome de Jesus, mude, que esse culto mude a minha vida, a sua vida. Porque a promessa está feita. Posso dizer um detalhe importante? O dono da casa morreu. Nós somos herdeiros dessa casa. Mas tem regulamentos, tem regras. Nós temos que passar em processo para chegar no propósito. Tá certo? Bora lá, 51, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Agora aqui, ó, presta atenção, presta atenção. Jesus não morreu? Mas ele resolveu. Fala assim, não, eu preciso juntar o meu corpo na terra, tá certo? Aí irmão Carlos vai todo mês, participa corpo e sangue. A carne de Cristo e o sangue de Cristo. Nós participamos do corpo e do sangue. O meu pensamento, eu estou pensando de uma forma. Por que eu estou pensando de uma forma? E você pensando diferente? É porque nós não estamos comendo a mesma carne. Nós não estamos alimentando nossa alma com a mesma intuição. Eu estou pensando aqui, você está com o pensamento lá do outro lado. Eu estou pensando em evangelizar, nós encher esses bancos de pessoas. Eu estou pensando que se eu fizer a vontade do Senhor, eu não ligar para minhas preocupações. Não estou dizendo que você sair comprando e não pagar, não. Eu estou dizendo para você se preocupar menos com o interesse nosso físico aqui no mundo. Que aí Deus está dizendo assim, ó, por que a preocupação? Por que está tão ansioso assim? Por que Deus ele fala isso? Ele está querendo chamar a atenção minha e sua para a obra dele. Se preocupa mais com a minha obra, que eu vou pôr comida na sua mesa. Tá? Eu vou te vestir. Aí ele pega uma coisa maravilhosa, que eu acho incrível. Está vendo essas fotos aqui? Eu não sei se essa aí pelo menos a verde parece verdadeira, né? Não, ela é. Mas é um exemplo perfeito. Tá certo? Perfeito. Aí ele diz assim, ó, olhai para as matas,
que elas não trabalham, não têm preocupação, mas eu visto os lírios dos vales, vermelho, ó, branco. E você pensa o quê? Que você conhece flor? Conhece nada. Conhece não, nós não conhecemos não. Você vê que quando você pega a estrada para viajar, você vê cada flor linda, cada plantação linda, que você fala isso é mentira. É de plástico. É de plástico. Você está entendendo, irmãos? Então, quando nós chegamos na igreja, nós temos que vivenciar a palavra de Deus. Não é o pastor que vai mudar a sua vida. Até porque eu não posso estar 24 horas na sua casa dizendo, você não pode fazer isso. É assim ou não é, meu irmão? Você? É assim ou não é? Você não pode andar com esse fulano aí, porque está errado, viu? Então, ele está dizendo assim, ó, eu fiz no ventre da tua mãe. Pare e pensa comigo, aqui não tem criança, tá certo? Então eu vou dizer. Posso dizer? Bruno, ó. Eu casei com uma mulher. Bruno, ó. Vou dormir com ela essa noite. É esse líquido aqui que ele vai fazer o ser humano. Tá certo? Vocês entenderam? Ou preciso desenhar? É desse líquido aqui que a ciência não sabe explicar, não sabe como é formado, é que vai nascer no útero da mulher uma criança. E aquela criança já é projeto de Deus. E aí ele faz essa família, ele cria um ser humano em nome de Jesus, para que cuida das coisas que ele deixou aqui, porque ele teve aqui, ensinou, escreveu, e agora quer que nós obedecemos. Glória a Deus. Cuidar da casa do Pai. Sabe por que a casa está limpinha? Porque eu não vi. Eu confesso que eu não vi. Mas alguém limpou aqui. Sabe por que não chove aqui? Não fui eu não. Porque alguém está cuidando lá de cima, para não dar infiltração. Mas tudo isso tem custo. Aí às vezes quando chega na hora do ministério, pedir alguma oferta para poder ajudar, para manter isso aqui, o mundo lá fora que não tem Deus, que é diferente de você, é diferente. O mundo lá fora olha para o dinheiro, olha para o bem-estar, olha para conforto, carro, casa, esses têm valor. Aí olha assim e fala, você vai dar dinheiro para o pastor? Vai dar para aquele pelo dinheiro, pastor. Você está entendendo? Não é assim? Você está entendendo? Mas a casa do Pai tem que ser cuidada por mim e por você. 52, né? Então os judeus começaram a discutir entre si: como nos pode dar este homem a sua carne a comer? Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ou seja, Glória a Deus. como que os judeus é a terra que Jesus nasceu, mas eles não entenderam nada. Se tornaram, sabe o quê? Fariseu. Quando eu e você nós chegamos aqui que nós não quer obedecer, eu e você se torna fariseu se nós não fizermos. Porque nós estamos falando do amor de Deus, mas eu não vivo o amor de Deus. Eu estou falando que Deus ele é vivo, mas eu não dou vida à palavra dele, porque a vida de Deus está aqui. E ele precisa de você. Abre a sua Bíblia, livro de Êxodo 4, irmão Félix. Lê para mim no microfone. 4:12. Se alguém achar aí, pode ler também. Para você ver o cumprimento disso que eu estou dizendo a você. Tá certo? Livro de Êxodo 4:12. Vê o que Deus fala para Moisés ali. Quem era Moisés? Um homem igual eu e você, uma mulher.
Mas vê a ordem de Deus que Deus deu aí para ele, achou? Deixa eu botar 4, 12. 4, né? É. Versos 12, né? 12, pronto. Lê. Vai, pois, agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. É isso mesmo? É isso mesmo. Às vezes você está preocupado com a saia grande, com a tua aparência. Mas vem na casa do Senhor dando glória a Deus. Não sai um aleluia. Lá fora, lá por onde você anda, ninguém ouve falar. Você não evangeliza, você não fala do amor do Pai. Por quê? Qual é a desconfiança que você tem? Deus, Ele só está conosco quando a palavra dele está na nossa boca. Vai, Moisés. Vai lá e fala, porque eu serei com as palavras que saírem da sua boca. Agora eu e você, nós parece que está tapado. Não abre a boca para nada. Nós vem aqui, não damos glória. Nós vamos no mercado, não fala de nada. As coisas estão acontecendo do nosso lado, para nós está normal. Mas todo mês nós estamos alimentando a nossa vida com o corpo e o sangue. E acha que Deus está vendo. Não é assim. Você tem que praticar o que está escrito, irmão. O estudo, o conhecimento. Deus não vai ensinar para você, porque Ele já enviou o Espírito de Deus. Agora o Espírito de Deus, ele precisa do quê? De lugar. Que lugar é esse? Primeiro, santificação. Certo? Ele quer um coração limpo, vago. Ele quer um coração com a preocupação. Quando você deita na sua cama e você começa a pensar assim, ó, o mundo pode cair na sua cabeça, mas você está assim, ó, deitadinho na sua cama, que não é pecado você deitar, né? Ou deitar com a Bíblia lá e você achar que você não, Deus só vai falar comigo de joelho. Isso é idolatria. É, isso é idolatria, viu? E não é falta de respeito, não. Tá certo? Davi, ele fala na sua palavra: Senhor, na minha cama deitado, e tu falaste comigo. Tu olhaste o meu problema e me guiaste pelo caminho reto. Você está entendendo? Então, tem coisas que nós estamos preocupando, mas que está distanciando nós de Deus. Como que eu faço para aprender? Como que eu faço? Renúncia. Renunciar ao nervoso, renunciar ao palavrão, renunciar às vontades do nosso coração. A Bíblia diz que tem caminho aqui que nós seguimos, que parece que nós estamos certinho, é retinho, mas o caminho é em fé. Tá certo? É todo. Está chegando não? 52, né? Eu falei, né? Em verdade, olhei que você não comer a carne do filho do homem e não beber do seu sangue e não tereis vida em vós mesmos. Deixa eu só explicar isso aqui para nós encerrar, tá bom? Em nome de Jesus. O que Deus está dizendo assim, ó? Em verdade, vos digo, se não comereis a carne do filho do homem e não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ou seja, se você comer e beber de qualquer forma, de qualquer jeito, Paulo diz assim, ó, como se diz, o pastor, ministro, ele nunca vai proibir você de tomar o corpo e o sangue de Cristo, porque nós não temos autoridade para isso. Mas o apóstolo Paulo, ele nos ensina, ele fala assim, ó, conscientize o homem a si mesmo, para participar do corpo e o sangue do Mestre. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Sabe o que é isso? União. O corpo, a finalidade do corpo e o sangue de Cristo é unir a igreja. Você não está comendo a mesma carne de Cristo que eu como? Sim ou não? Todo mês nós não participamos do corpo e do sangue? Sim. Agora eu vou te explicar a falha onde está. Por que a maneira de você agir, de você pensar é diferente da minha? Por que quando você está no ministério,
você concorda com algumas coisas e outras coisas você não concorda. Porque tem alguma coisa errada. Tá certo? O que Salomão fala? Salomão diz assim, ó: ei jovem, que eu vos escolhi, porque sois jovens e fortes, antes que venham os dias maus, ao qual vós vão dizer, que nem eu, irmão Félix. Eu acredito que alguma de vocês também. Vou falar de mim, irmão Félix, a irmã Gracinha, que nós temos um cabelo mais branco. Eu não vejo cabelo branco com vocês. Tá certo? Antes que venha um dia que nem eu, irmão Félix e a irmã Gracinha, que está dizendo, eu não posso, eu até gostaria de ir, mas eu estou morrendo de dor, eu não vou aguentar. Tá certo? Então, o que ele quer dizer com isso? Que eu não posso também me limitar. Tem dia que vocês estão vendo aqui o irmão Carlos pregando, tem dia que vocês estão vendo eu dando risada aqui, mas dentro de mim está tudo estraçalhado. Tá certo? Então, quando você olhar por trás de um sorriso, às vezes a gente esconde uma grande dor. Mas por que você vem? Porque nós temos que cuidar das coisas do Pai. Nós não podemos deixar limitação vir por nós. Porque imagina você, eu reclamo de dor, irmão Félix, uma gracinha. Agora imagina Jesus, nós estamos com dor. Tá certo? Imagina se na hora dele estar enfiando aquela coroa de espinho, o sangue começa a descer. A Bíblia não fala, mas se você se dedicar a estudar, a conhecer melhor a palavra de Deus, porque tudo tem referência ali, viu? Tudo que você vai ter referência ali, viu? A Bíblia diz que o chicote, de um lado ele tinha espinhos, viu? O chicote que bateu em Jesus, de um lado tinha espinhos, e do outro lado ele tinha lâminas, que era, ó. Jesus não aguentou, estava agonizando, quando ele falou para o Deus assim, ó: Eloi, Eloi, clamá sabatão, que é uma palavra do grego, que quer dizer assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, Pai, que eu não estou aguentando, é muita dor. Mas ele não viu a resposta. Aí você pode ler lá no livro de Mateus, lá que está escrito assim, ó: como tudo que seja feito a tua vontade, era a vontade do Pai. Tem coisas que eu e você passa que não vai ter resposta, você vai ter que passar, certo? Mas tem muita coisa que eu e você pode evitar, tá certo? Para nós terminar, eu vou ler direto, tá bom? Até onde Deus me conjecturar, eu vou parar para dar uma explicação, certo? É verdade que se não comer a carne de tudo que eu já li, e não beber seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, que é lá em cima. E eu ressuscitarei. O que é ressuscitar? Você vai ter que morrer. Eu vou ter que morrer. Viu? Mesmo comendo o corpo e o sangue de Jesus, mesmo nós sendo cristãos, nós vamos ter que morrer. Mas nós temos que morrer com a palavra. Ó, eu ressuscitarei no último dia. Por que ele vai ressuscitar? Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Vocês sabiam que o discípulo, ele se alimentava só de pão e água? Vocês sabiam? Sim. Pois é, quando Jesus aqui ele diz assim que ele é o pão da vida, e que o sangue dele, nós temos que participar, porque senão nós não temos
diga a vós mesmo. Você sabe o que ele está dizendo para você? Ó, faça da minha palavra não somente o remédio quando você precisa, mas faça da minha palavra e da minha casa um alimento, um restaurante que você vem e necessita. Você tem que vir para comer, se alimentar, em nome de Jesus. Viu? É isso. Sabe o que quer dizer isso? União, um só pensamento, um só espírito. Viu? Quem come a minha carne, 56, e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Agora, vê a falha onde está aí. Por que eu penso de uma forma diferente? Por que o ministério está nesse plano? O que eu falei lá atrás no começo? Se tivesse um erro no ministério, no missionário Josias, Deus não deixaria crescer tanto assim. Nós temos igrejas assim, de Belém, Missão das Primícias, em todo o estado do Brasil. Aí a gente ouve alguma coisa lá de alguém que às vezes o Espírito de Deus está usando para trazer de uma forma diferente para uma outra pessoa. E aí a gente que é sabichão, aí pega, vai e começa a vir para cá e fala: não concordei não. Concordei com aquela palavra que o irmão falou. Não. Você esquece que Deus, Ele usa as pessoas, Ele usa o pequenininho para confundir você que sabe ler, para você que estudou. O que eu estou dizendo? Que nós temos que ler e compreender a palavra de Deus. O que a palavra de Deus está dizendo? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Aquele que de mim se alimenta, ó, eu ressuscitarei. Assim como o Pai que viveu lá em cima, me enviou aqui na terra para morrer por vocês. E eu vivi na terra sofrendo por vocês. Eu não tive a minha casa, a minha vida, que eu falei. Eu não tive um restaurante para comer. Eu não tive uma maternidade de última geração, porque eu vim para dar exemplo. Assim sois vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue viverá por mim. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Nós não estamos aqui para viver para a igreja. Não tem como nós ir para o céu ou ser abençoados se nós for contra o nosso ministério. Você for contra seus pastores, você que está ouvindo na internet. A Bíblia diz para você que está na internet que a sua bênção, ó, ela vai vir do altar. E Deus não vai passar do altar e falar assim: não, você não precisa, eu vou abençoar você aí em sua casa, eu vou abençoar você aí da forma que você está. Não existe. Não existe. Jesus, ele fala assim em nome do Senhor: vai lá, Moisés, porque eu serei da sua boca. O que quer dizer isso? Deus, ele é Espírito, irmãos. Ele precisa do meu fôlego de vida, do seu fôlego de vida. E a responsabilidade de eu e você trazer almas é nossa, não é do ministério. Glória a Deus. Tá certo? As palmas vão para Deus. Que Deus abençoe você. Para você que está assistindo, em nome de Jesus, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus, tenha uma boa noite de salvação. Espero que a palavra de Deus tenha falado contigo essa noite. Não fique só assistindo em casa, procure um templo, uma igreja. Se você não tem a minha igreja perto de você, em nome de Jesus, vai numa casa, a Assembleia briga para entrar na porta que eu estou entrando. A CCB está brigando para entrar na mesma porta que eu estou lutando para entrar. Tá certo? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até a próxima em nome do Senhor.